Prisco, muito bem. O povo foi para a rua no domingo, lotou as ruas das principais cidades do país, se manifestou, mostrou sua indignação em verde e amarelo de forma pacífica, e a repercussão está sendo muito grande, inclusive com a manifestação da Presidente da República ontem. Qual a tua avaliação desse momento e a repercussão do dia seguinte? Olha, primeiro o equívoco, né, da Presidente em não se manifestar no próprio domingo. Mandou 2 ministros que fizeram um serviço lamentável, uma manifestação inapropriada, e quando não inapropriada, inconsequente, porque vieram falar em reforma política, em pacote anticorrupção. Ele está no poder há 12 anos, por que já não implementou isso? E quando a Presidente veio falar ontem, ainda teve que enfrentar um panelaço. Sim, não na hora da entrevista, porque não foi marcada a entrevista justamente para preservar, para blindar ela do panelaço. Evitar que ela já em rede nacional tinha sido alvejada, tinha sido homenageada com panelaço. Aí uma entrevista sem marcar horário, para não ser afetada novamente. Só que aí quando ela foi dar entrevista na Rede Globo, Jornal Nacional, em várias cidades brasileiras, panelaço na hora em que a Globo fez a síntese da entrevista. Isso demonstra muito claramente, Fabiano, que a população está muito contrariada com a Presidente e ela não está respondendo, ela não assimilou o recado das ruas e não está respondendo adequadamente. Tem uma entrevista falando em diálogo, em humildade, mas não incorporava isso. Parece que falava apenas da boca para fora. Né? Me parece, Prisco, que ela está numa bolha, está isolada, não está entendendo a realidade. Ontem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi chamado ao Planalto, quer dizer, a gente percebe assim, muito claramente os momentos mais delicados. O ex-presidente tem que entrar no circuito, me parece que é uma dependência da Presidente e do próprio partido em relação à figura do ex-presidente Lula. E aí entra uma declaração daquele que é considerado o homem-bomba, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que foi para São Paulo e já falou, a corrupção é no governo, não é no legislativo. Cravou. Daí a Presidente veio dar uma entrevista, falou, não é só no governo não, também tem na iniciativa privada. Quer dizer, jogou o empresariado na roda sem a menor necessidade. Isso mostra o quê? Falta de traquejo, de articulação política. Por quê? No período da redemocratização, 30 anos, é o primeiro presidente que nunca tinha exercido mandato. Nem de vereador, nem de deputado estadual, nada. Olha, Tancredo, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, todos passaram pelo Legislativo. Ou seja, daí já tem aquela malícia da conversa, da articulação. Então o momento, para resumir, é muito delicado. É verdade. É muito delicado. Já tem uma nova manifestação para abril. E me parece muito claro também que essa necessidade, ou esse desejo de alguns segmentos, e talvez do próprio governo, do partido do governo, de dividir a questão entre ricos e pobres, e entre esquerda e direita, me parece que isso está diluído completamente. Né? PSDB, vamos ficar só no PSDB, o governo Fernando Henrique Cardoso, se aliou com Renan Calheiros, com Fernando Collor, com José Sarney. O PT fez a mesma coisa, com o PP, que é a antiga Arena, que foi PDS, Arena. Então me parece que isso está diluído, não existe mais. A questão é que realmente existe uma indignação popular pela crise econômica, a crise política está instituída, e temos o risco de uma crise institucional, Prisco. Crise política, crise econômica e a institucional daí converge para quê? Para a possibilidade do Congresso tirar o corpo fora, para ficar bem com a população, com a manifestação, e aí fazer o quê? Talvez levar para um caminho parecido com o de Collor de Mello. Mas para fechar, uma reflexão. Só se fala em mídia nacional, só se fala em realidade nacional, política nacional. Não se fala nada que aconteça nos estados. É verdade. Aqui em Santa Catarina. Parece que nada acontece, por quê? Porque todas as atenções estão direcionadas para essa situação econômica e política que vive o país. Ok, verdade. Não é isso? É isso aí.